Olá pessoal, eu sou o deputado federal Gilberto Nascimento, deputado federal por São Paulo e presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. Eu estou aqui recebendo um amigo muito especial, alguém que conhece mais do que ninguém sobre todos os problemas de pessoas com deficiência, tem aí um vínculo muito grande com as APAES e tem feito um grande trabalho, que é o meu amigo Eduardo Barbosa, deputado federal por muitas legislaturas nessa casa e hoje está aqui conosco. Agora, eu já quero cumprimentá-lo, dar as boas-vindas aqui nesse nosso espaço e dizer o seguinte, Eduardo, conta um pouco pra gente a sua trajetória política, porque o seu mandato é muito marcado por essa coisa das pessoas com deficiência, aqueles que mais sofrem. Conta um pouquinho pra gente. Isso mesmo, Gilberto. Obrigado, pelo convite, poder estar do seu lado, agora ao vivo aí, alcançando muitas pessoas, principalmente os seus seguidores. Eu sou um deles, seguidores da sua rede social. Bom, como você disse, realmente a minha representatividade política é em função da pessoa com deficiência. Eu comecei muito jovem como médico voluntário da APAE da minha terra natal, Pará de Minas, que é um município da região centro-oeste mineira. Eu sou de Minas Gerais, para quem não me conhece. Eu comecei como médico pediatra lá e um ano depois eu me tornei presidente daquela instituição. A presidente fundadora disse que esperava alguém como eu para poder substituí-la. Ela identificou em mim um perfil que ela entendia que teria um envolvimento para dar continuidade a um trabalho que ela implementou. E felizmente foi muito positivo, porque eu implantei nesta APAE da minha terra aquilo que eu tinha vontade de fazê-lo dentro da universidade. Eu queria ser professor universitário. Por incrível que pareça, meus professores que me desestimularam, vai embora, porque aqui a coisa é muito competitiva e você tem um potencial interessante. E eu me envolvi com o estudo da área da pessoa com deficiência e ali, junto com uma equipe de profissionais que também estavam ávidos de fazer mudanças e transformações na proposta de atendimento da nossa APAE, nós conseguimos implementar um serviço que virou referência para a região, para o estado e até para o país como um todo. E aí eu fui me tornando uma liderança, naturalmente, no estado de Minas Gerais. Em 1994, o movimento das APAES de Minas, num congresso estadual das APAES, decidiu que o movimento mineiro das APAES ia ter uma representatividade política. Nós já tínhamos essa experiência pelo estado do Paraná. Hoje o senador Flávio Arnes, que foi o deputado também pelo estado do Paraná. Então, Minas Gerais, que é a maior rede de APAES do Brasil, hoje nós estamos em 450 municípios do estado, entenderam que a gente tinha uma potencialidade para eleger um candidato. E eu fui escolhido numa assembleia e fui indicado por essa assembleia para ser o membro do movimento que ia ser candidato a deputado federal. Nem filiado a partido eu era, E eles me chamaram e disseram, você vai para sua cidade, escolhe o partido que você desejar, porque isso não nos interessa, vê o que você tem afinidade, mas nós precisamos criar espaço de representatividade. E assim foi, para surpresa minha, porque ninguém me conhecia no estado, nunca tinha sido candidato nem a síndico, E fui eleito deputado federal para o espanto do mundo político, sem dinheiro nenhum, sem recurso financeiro, e às vezes eu saí fazendo campanha pelo estado, as APAES organizavam uma palestra técnica para eu dar junto às famílias, junto a profissionais, e eu não falava que era candidato, porque as APAES morriam de medo de ter alguma represália dos prefeitos, dos políticos. E depois que eu saí, eles falavam, esse que vai ser nosso candidato, todo no pé de orelha. E fui eleito dessa forma, e a cada 4 anos o movimento das APAES de Minas avalia se eu devo continuar ou não. E parece que deu certo, porque eu já estou no meu 7º mandato e as pessoas continuam com essa confiança e eu não sairia para as minhas recandidaturas se não fosse com o aval do meu movimento. Lógico que aqui a gente expande as discussões, Mas o que é bacana? Porque quando você lida com a pessoa com deficiência, você tem que aprender e conhecer a política de educação, de assistência social, de saúde, de previdência, de moradia, porque são coisas que afetam a vida dessas pessoas no cotidiano. Que bom. E a APAE, nós tivemos inclusive a APAE lá em São Paulo, a APAE de São Paulo,
ela ela faz o teste do pezinho, inclusive, em 301 municípios do estado, a PAI da capital, não é? Quer dizer, portanto, é um trabalho maravilhoso, pessoas muito vocacionadas, e eu lhe parabenizo. Agora, você tem um projeto que foi sancionado aqui, que foi de grande repercussão, que garante a educação ao longo da vida das pessoas com deficiência. Conta um pouquinho para a gente desse. Gilberto, eu tenho muito orgulho desse projeto de lei, porque isso não foi invenção minha, não. É previsto no capítulo da educação, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse inciso da educação ao longo da vida. Isso significa o quê? O próprio nome diz. As pessoas têm o direito de continuar tendo processos educacionais ao longo da sua vida. Porque as exigências mudam. Você, estamos tendo que atualizar todo dia. E a gente não acompanha, não consegue acompanhar, né? Tecnologia, por exemplo, para nós é um desafio muito grande, né? O jovem não. Então, a educação ao longo da vida é que garante você ter um processo de participação social de acordo com as exigências daquele contexto cultural, político e econômico daquele momento. Então, é necessário. Mas para o público vulnerável, é mais necessário ainda. Principalmente pessoas com deficiência que às vezes não tiveram a condição de ter um percurso educacional. Por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual, ela às vezes tem um percurso limitado, diferente de um surdo ou um cego que pode ir para a universidade, por exemplo. Um comprometimento cognitivo tem casos de sucesso, mas tem pessoas que vão ter esta dificuldade. Então ele precisa de um processo de formação continuada em função de exigências e também fazer com que ele possa identificar novas habilidades ao longo da vida e querer desenvolvê-la. E a escola às vezes não conseguiu desenvolver essas habilidades. E a educação ao longo da vida garante para você, para mim, para a pessoa com deficiência, em algum momento eu quero aprender isto. As pessoas que têm uma boa condição de vida buscam isto, né? Eu quero fazer um curso de teatro aos 60 anos de idade. Olha, você vai procurar essa escola e fazê-lo. Às vezes as pessoas com limitação financeira e com comprometimento, ela não tem essa facilidade. Então o que a gente fez? Isso já é garantido na Convenção e na LBI, mas a gente mudou a Lei de Diretriz e Base da Educação, incorporando a educação ao longo da vida dentro das modalidades de educação de jovens e adultos e da educação especial. Com isso, o Estado brasileiro vai ter que se responsabilizar também de ofertar a educação ao longo da vida. Agora, tem uma coisa que tem que ficar bem clara. Ela não é educação formal. A educação formal está dada, é feita pela escola, aquela que tem níveis de ensino e que o aluno percorre esses níveis. A educação ao longo da vida é baseada no conceito de aprender para você aprimorar a sua condição participativa e você usa dos recursos da educação não formal e educação informal. O que vem a ser isto? Você aproveita aquilo que você já traz, né, que é o informal, que a pessoa aprendeu naturalmente, e você vai dar para ela o desenvolvimento de habilidades que não necessariamente são acadêmicas, mas que você tem que buscar, às vezes, até na comunidade, alguém que possa te ajudar a qualificar a pessoa naquilo, por exemplo, que ela despertou interesse. Então, com isso, ela vai tendo a oportunidade de absorver novos conhecimentos, técnicas, e aquilo vai ter sentido para a vida dela. Às vezes, para uma pessoa com deficiência intelectual, a educação formal tem muito pouco sentido. Ela pode estudar geografia, história, matemática, as noções e os conceitos básicos são fundamentais para a sua vida, mas depois o aprofundamento dessas disciplinas, às vezes, não significa quase nada. Então, a educação ao longo da vida, quando ela vai ao encontro do desejo do sujeito, da pessoa, eu queria aprender isso, eu queria desenvolver isso, e isso já é um sinal de habilidade latente, nós temos a oportunidade de dar a ela a condição de desenvolver em diversas áreas, né? Música, esporte, lazer. Tem um caso de um projeto experimental nosso, Gilberto, que é muito interessante. É uma moça com deficiência intelectual, sabe qual que era o sonho dela? Trabalhar numa loja que vende roupas femininas. Era o sonho da vida dela.
ela achava bacana isso, né? E tem muitas jovens que gostam disso, né? Claro. Porque vai lidar com a moda, com a beleza, com a elegância. Então ela está sendo preparada para isso, né? E para ela poder alcançar esse espaço, até no mundo do trabalho, ela vai ter que se formar. Porque ela vai ter que conhecer um pouco de moda, de tecido, de roupa, né? Para poder vender bem. Consequentemente, se adapta. Se adapta. Então, é você estar trabalhando em cima de projetos de vida. A educação ao longo da vida que a gente defende é em cima de projetos de vida. E a família fica tão aliviada. Ah, imagino. Porque ela começa a dar uma lógica para os seus filhos. E a pessoa ainda mais entusiasmada, porque ela está alcançando algo que ela sonhou. É porque, na realidade, o que eu vejo, nesse tempo que a gente tem convivido com essas famílias, muitas vezes as famílias, eu acho que erram aí, quando escondem aquele filho que tem alguma dificuldade, que tem alguma lesão, que tem alguma deficiência, e que isso é muito ruim. Não é? Quer dizer, e depois essa criança, esse adolescente, esse jovem não está no mercado de trabalho e fica totalmente fora do contexto da vida, o que é lamentável. O deputado Eduardo também propôs uma subcomissão permanente que vai tratar da avaliação biopsicossocial. Como é que você está imaginando que vai se dar esse trabalho? Como é que isso vai ajudar as famílias nesse diagnóstico? Bom, hoje a própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, já traz para nós que uma pessoa com deficiência tem que ser avaliada nestas dimensões biológicas, psíquicas e sociais. Isso significa o quê? Analisar seu contexto físico, biológico, da doença, daquilo que o afeta, os seus aspectos emocionais em relação a essa questão, quais são as barreiras emocionais que impedem, inclusive, ela superar limitações, mas também os aspectos sociais, ou seja, entender o contexto que ela vive. Porque a pessoa com deficiência, ela está muito impactada pelo ambiente onde ela está. Um ambiente mais adaptado ou menos adaptado, um ambiente com mais recurso, com menos recurso, uma família que tem mais condição, outra menos condição. Isto é que provoca a não participação social e inclusão social dessa pessoa. Não é só a sua condição biológica. Então a gente sai do conceito médico para uma avaliação muito mais ampla. E ali nós vamos identificar não a deficiência em si, mas quais as barreiras que a pessoa tem. Ou seja, você interfere no contexto social dela, eliminando essas barreiras, ou suavizando essas barreiras, ou dando suporte para ela vencer essas barreiras. Então isso é o que tem de mais atualizado hoje em relação à pessoa com deficiência. Antes, Gilberto, era assim, você nasceu Down, já está diagnosticado, sentenciado e acabou suas possibilidades. Porque você só via a doença, a trissomia, e isso te sentenciava. Isso hoje não existe mais. Isso é uma condição humana. Agora, o que nós temos que preparar à sua volta para que ele possa ser aceito, que vai desde aquilo que você falou da família, que é a exclusão social, o preconceito, a rejeição, a vergonha, o medo, né? Porque isso é uma mistura na cabeça das famílias às vezes. O preconceito não é só assim, porque eu não quero, vem medo, angústia, será que essa pessoa vai ser abusada, explorada, vai ser enganada? Então, tem todo um contexto familiar que é muito complexo, que envolve os aspectos emocionais, então psicológicos. Então, hoje, você trabalha com a sociedade, esse termo inclusão é dizer, ser humano tem várias possibilidades de existência. E a gente tem que preparar esse universo para todos estar junto. Então sai da sua condição cômoda de só acusar o outro e facilita a vida do outro. Então a inclusão é esse aspecto, é mexer com a... Esse é o conselho que você dá aos pais de uma criança nessa condição. Claro. Não esconda. Não, é isso? Inclusive, a convivência, a exposição, o processo de participação, que o outro também deixa de ter medo. Tem pessoas com deficiência que falam assim, gente, às vezes você acha que o outro tem preconceito em relação a você, mas às vezes ele fica inibido de como abordá-lo. Se você ajudar essa pessoa, pode chegar perto de mim, pode me perguntar isso, né? Você também pode romper as barreiras. Claro. E como é que você rompe as barreiras? Você está fazendo isso aqui comigo hoje, Gilberto. Você me chamou, né?
né? Assim, vamos conversar? Ou seja, querendo ou não querendo, nós estamos mais próximos a partir de hoje. Claro. Porque você me deu um espaço de poder formular minhas ideias, o que eu penso, né? E com isso nós vamos criando identidade e assim por diante. Então, a participação das pessoas com deficiência é que rompe barreiras. Aqui na Câmara mesmo, nós tivemos isso demonstrado. À medida que teve deputados que vieram com uma deficiência, muitas barreiras que ninguém pensava em removê-las foram removidas. Desde o processo de acesso ao plenário, acesso à casa, a tecnologia que é necessária. Você preside uma comissão que tem toda uma tecnologia dentro daquela sala para o surdo acompanhar, para o cego acompanhar, não só presencialmente, mas à distância, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe isso. Mas vamos à sua pergunta, que é a mais importante. Nós precisamos padronizar no país, como em outros países já acontece, igual Portugal, por exemplo, um instrumento de avaliação validado no Brasil que possa ser utilizado por todos os profissionais que lidam com a pessoa com deficiência. Esta subcomissão criada vai acompanhar o trabalho que o Executivo está fazendo de validação desse instrumento, que já tem um trabalho sendo feito. O prazo até venceu, já era para termos esse instrumento, mas ainda está na fase de teste dessa avaliação em várias partes do Brasil. Agora, se a gente não monitorar, acompanhar, cutucar, cobrar, vai adiando esse processo de avaliação. E essa avaliação, Gilberto, vai resolver um punhado de problemas. Hoje a gente fica discutindo aqui, corta o benefício de prestação continuada, vamos conceder o benefício? Aí fica a luz de quem avalia aquela pessoa saber se ele tem direito ou não, além do corte de pobreza. Por isso que tem ações judiciais. O juiz, além do corte de pobreza, às vezes ele identifica uma situação de vida daquela pessoa que obriga o Estado a dar a BPC, porque o pai gasta demais com ele, gasta com fralda, gasta com medicamento, tem um aparato que a renda que ele tem não dá para suportar. Então ele aciona o Estado para poder conceder um benefício. Se eu tivesse uma avaliação multidimensional ou biopsicossocial já aplicada, eu estaria identificando se essa pessoa tem realmente necessidade ou não até de um suporte ou de um aporte financeiro, por exemplo, por parte do Estado. Sem falar no planejamento de políticas públicas, de transporte público, né? De planejar a escola próxima para poder receber aquela pessoa, entendendo quais são as suas necessidades. Então, nós temos que colocar a mão nisso e a gente tem que acompanhar esse processo, porque ele vai ser facilitador em muitos dos problemas que nós vivenciamos hoje. Está aí então o conselho do nosso deputado Eduardo Barbosa. Eduardo, que é de Minas Gerais, do PSDB de Minas Gerais, já no seu 7º mandato aqui e sempre voltado muito a essas causas das pessoas com deficiência, das pessoas que mais sofrem, e um exemplar representante também das APAES lá no estado de Minas Gerais. Eduardo, muito obrigado, que Deus te ilumine e continue fazendo esse trabalho, porque a própria Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem, e você tem abençoado muita gente, atendido os mais pobres, os mais humildes, e esse é o plano divino para a vida de cada um de nós. Muito obrigado, e entre também nas redes sociais do nosso querido Eduardo Barbosa. Então fala aí as tuas redes, como é que você coloca lá para saber mais um pouco sobre Eduardo Barbosa? Bom, eu tenho uma página que é eduardobarbosa.com e ali tem todos os meus endereços das redes sociais, né? Eduardo, muito obrigado. Deus Sucesso a você. Obrigado. Que bom. Um Deus abraço.